Olá, pessoa lindíssima! Mais um Pod Ícones no ar. E eu, Milene Salomão, antes de introduzir o assunto de hoje, preciso falar da PEX Vídeos, uma produtora especializada na produção de vídeos de saúde. O tema de hoje, que a gente vai falar agora, é um tema extremamente importante para a prática diária da odontologia e da saúde como um todo. A gente vai falar sobre odontologia domiciliar, com uma cirurgiã dentista maravilhosa. Uau! Com uma emoção. Com uma cirurgiã dentista maravilhosa, doutora Júlia Neri, especialista em odontologia domiciliar. Ela também tem habilitação em leis, é mestrado, doutorado, enfim. Ela vai falar mais sobre as particularidades referentes ao desenvolvimento profissional dela exatamente agora. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia Neri. Prazer enorme tê-la aqui comigo. Muito obrigada, Mili. De antemão, né, agradeço o convite. É maravilhoso tudo que você pensou, né, para estar aqui, para poder conduzir esse bate-papo. E acho que não poderia ter assunto melhor do que o atendimento domiciliar, que está tão em alta nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia, né? Não, é verdade. Quando eu vi, eu comentei com você que eu estava, né, olhando várias coisas e tal, e na rede social, eu vi logo, eu disse, opa, Júlia Neri, pessoa que eu conheço, que já esteve comigo por um tempo durante essa caminhada aí, e com o lançamento de um livro maravilhoso dentro desse tema. Me conte como é que tudo isso aí, primeiramente, começou. Pronto, vamos lá. Na verdade, o livro, ele foi idealizado pelo CRO, lá de Sergipe, tá? De Aracaju. Eu estava achando que era CRO... Não, de Sergipe. Olha. Isso, a gente teve algumas pessoas idealizadoras desse projeto, que fazem parte da comissão de odontologia domiciliar lá do CRO. Eu até anotei aqui, tá? Para não me passar. Não pode esquecer. Porque eu não posso esquecer ninguém, senão as pessoas vão vir reclamar comigo. Tem isso mesmo. Ela é formada por Liciane Menezes, Raíli Monteiro e Stephanie Barreto. Todas elas do CRO de Sergipe. Então, são profissionais já habilitadas em leis, em odontologia hospitalar. Então, elas tiveram essa ideia com a comissão, juntamente, né, com o CRO, de fazer um manual para poder direcionar o cirurgião dentista frente ao atendimento domiciliar. Afinal de contas, é uma realidade. Não tem como escapar, Não tem como escapar. Então, se a gente parar para pensar no envelhecimento populacional no Brasil, a gente já tem aquela pirâmide que a gente aprende lá na escola, que vai aumentar. Né? Então, está projetado, né, para 2050, 69% da população é idosa. Percentual alto demais. Praticamente 69% idoso no Brasil. Então, como não estar preparado para o atendimento a esse público, né? E como foi, assim, me conte, assim, eu quero saber bem os detalhes mesmo. Como é que surgiu o convite, como é que as coisas aconteceram. Pronto. Enfim, com que parte você ficou? São três, né? Três pessoas lá do CRO de Sergipe. E uma delas, que é a Liciane, ela é uma colega minha da pós. A gente está fazendo um curso juntos na pós aqui em Salvador. Pela BO aqui. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente acaba se conhecendo, né? E de antemão, os meninos falaram assim... Não faz mal, não. Vamos continuar. De antemão, acontece, gente. De antemão, Lice falou assim, Júlia, eu tô muito atrás de uma pessoa para poder participar do manual que a gente está idealizando. Antes eram apenas ideias. Porque no início ia ser um manual muito rápido, fácil acesso, no formato de um e-book para o profissional. Mais simplificada, né? Simplificadíssimo, assim, poucos capítulos, coisa bem direcionada. Mas gente que gosta mesmo de detalhe, né, não ia deixar isso passar assim, as pessoas que gostam de trabalhar, e eu me incluo entre elas. Ela falou, Ju, você quer ficar com a parte de exames complementares? Eu falei, quero. E aí já passa por um perrengue aí. Ai, meu Deus. Porque ela falou, você tem 5 folhas, 5 páginas para escrever. Eu fiz, Lice, como é que eu vou escrever? Milagre, né? Eu fiz, Lice, não, achei pouco. Eu falei, isso, é quase um milagre conseguir escrever tanta coisa em tão pouco tempo. Aí eu falei, Lice, não tem condição de escrever exames complementares em 5 folhas. Eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer. Comecei a escrever. Quando eu olho, Mili, deu 19 páginas. Como é que enxuga? Eu fiz, olha, Lice, vou te mandar, você vê aí, resolva na sua comissão de odontologia domiciliar e veja o que é que vocês fazem. Mandei tudo. Aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Júlia,
Eu e as outras meninas olhamos aqui seu capítulo. Acho que vamos ter que estender, né? Não dá para tirar nada. Tá vendo? Aí eu pronto. Aí esse manual, na verdade, acabou saindo muito mais do script, né, do que a gente previu. É um manual que completo, tem né? 24 capítulos. É um manual que tem mais de 280 folhas. Meu Deus do céu. Escrito por, até anotei aqui também, 36 autores Uau, do Brasil gente, inteiro. Que legal. Então, assim, são profissionais que se dedicam à área, se dedicam à expansão da odontologia domiciliar Que maravilha. e que estão embasados cientificamente, tecnicamente. Então, acho que é um manual, assim, que O que vai... eu acho interessante também é que não é assim, um livro de odontologia. É Não. um manual, Isso. tudo bem, que robusto, como alguns livros são de Isso. verdade, né? Mas Mas de é para odontologia direcionar. domiciliar. É para direcionar Isso. o profissional. Porque, às vezes, a gente Mas pensa... isso que eu achei fantástico. Isso. Por ele vir com a característica de manual. De manual, isso. Às vezes a gente pensa assim, não, o atendimento domiciliar, ele é mais ou menos igual ali a Não. consultório. Você só vai ter que levar seu material, Tem muita transportar. nuance, não é assim. Tem o manejo do paciente, muita coisa tem interação diferente. com a equipe. Justamente. Né? Como é esse paciente? Pois Como é o é, perfil os desse detalhes. paciente? E outra coisa, você não lida apenas com o paciente, né? Aí já é conversa É a para o família futuro. inteira, né? Mas tem toda uma equipe por trás. Quem cuida, então tem uma equipe das pessoas, né? Que nem dependendo- sempre é o familiar. Pois é. Né? Que fique muito claro Tem- isso. tem Tem um a- técnico de enfermagem, né? Para aqueles pacientes que precisam de cuidados maiores, que estão acamados. Tem pacientes, por exemplo, que tem algum... Não, a gente não tá falando só de idoso. Pronto. A gente não tá falando só desse tipo de paciente, A Mili. maioria, talvez, não sei nem para não generalizar tanto, chamar de maioria, né? Uhum. Mas boa parte das pessoas, quando pensam em odontologia domiciliar, pensa naquele paciente acamado, né? Com alguma dificuldade de mobilidade, algo dessa natureza, mas às vezes tem pacientes psiquiátricos, né? Que estão ali medicados e Com tudo. certeza. E você pode até, se for o caso agora, né, pedindo para você fale sobre isso, discutir exatamente qual é esse público que tem esse direcionamento para receber essa possibilidade, esse recurso de odontologia domiciliar. Perfeito. Porque não é só um paciente que está com dificuldade com mobilidade, não. Foge, vai muito além disso. É muito além. Isso aí é o Muito que a além. gente vê naquelas imagens antigas, né, de internet. Quando você procura Pois é. paciente odontologia domiciliar, aí aparece aquele paciente que está acamado, praticamente sem Pois é. sinais. Não, E gente. não é isso. Esqueça, Mili. Esse também é um Exatamente. perfil. Mas não é o único. Mas não é o único. Hoje a gente tem uma pluralidade, né, de pacientes que querem esse atendimento domiciliar. Seja por um maior conforto, né? Porque eles não querem sair das suas casas para poder ir para o consultório, esperar às vezes. Então a gente tem esse perfil também de paciente. Que ele tá boa bem. informação. Ele é autônomo. Tá? Ele não tem nenhuma dificuldade de locomoção, mas ele prefere ser atendido no conforto do lar. Eu também iria preferir ser atendida no conforto do meu lar, para não ter que sair para ir em consultório, né? Para esperar, para às vezes não achar vaga no estacionamento, para ter que pegar Aqui elevador em Salvador, cheio. então, quando chove, que a gente tem que Pois alugar é. um. Então a gente um tem barco, esse perfil né? de paciente. A gente tem pacientes idosos, que geralmente é o que o pessoal mais fala, né? Que tá mais dentro aí das mídias, dos holofotes. A gente tem os pacientes também que são semi-dependentes, e aí eu incluo, por exemplo, crianças, né, que tiveram algum acidente, adolescentes que sim. se acidentaram e ficaram semi-dependentes, ou que perderam algum membro, né, e não conseguem se locomover também. A gente tem pacientes com transtornos psiquiátricos, psicológicos, como você falou, pacientes com síndrome do pânico, que está muito Obesidade comum hoje em também, dia. né? Obesidade. A gente tem pacientes com deficiência, né, então existem alguns pacientes que essa locomoção é muito difícil. E, assim, na verdade, o que a odontologia domiciliar faz, né? Ela transfere o profissional para o domicílio do paciente ou para onde ele reside, trazendo conforto para aquele paciente, né? E estando ali diante de uma situação paciente, profissional, família ou cuidador. Tudo Então, junto, tudo né? junto, vem Haja agregado. psicologia para também saber manejar tudo isso. É assim, o que eu falo. A gente atender o paciente em consultório é aquele esqueminha. O paciente chega,
você atende, faz todo o planejamento, obviamente, né? Faz toda a parte de atendimento. O paciente chega na recepção, muitas vezes ele paga aquele atendimento e ele vai embora. No atendimento domiciliar, você constrói um vínculo que vai muito além. Um laço importante. Um laço. Né? E assim, o que eu amo da odontologia domiciliar é isso. Você traz a questão humana para perto. Isso aí chega a me arrepio. É isso porque mesmo. Os pacientes que a gente atende, eles olham e muitas vezes você tá ali para trazer um conforto, para trazer um paliativo, para trazer uma palavra, você pega nele, você pega a mão. Então, você faz um carinho no rosto. Quantas vezes eu já fiz carinho na cabeça? Quantas vezes eu tenho que tirar a máscara, né? Pra ele te reconhecer como humano, entendeu? Que legal. Então, é o que eu sempre falo. Eu adoro consultório. Eu acho que a odontologia é ótima para consultório, mas a odontologia domiciliar é uma coisa à parte. Aí é bastante calor humano mesmo, né? Muito. Eu amo essas coisas. Sabia trazer o paciente para perto, né? E a área de saúde não tem como ser diferente. Não basta ser só técnico, né? Até porque tem alguns pacientes que eles não vão falar o que eles estão sentindo. Ainda tem isso. Né? Então, você tem que começar a perceber os mínimos detalhes. É um piscar de olho diferente, é um franzir de testa, é um movimento da boca diferente. E ali, com o passar das sessões, você vai captando, se familiarizando com a linguagem do seu paciente. As linguagens são únicas. Entende? Entendo. Isso é bonito demais de ver, de presenciar. Aí só realmente para quem trabalha com corpo e alma, porque é uma entrega muito grande, né? Justamente. O vínculo é enorme nessa característica, nesse perfil de paciente. Não estou dizendo que das outras formas não são, mas aí precisa ter um senso muito mais aguçado, no sentido de você poder decifrar as palavras que não são ditas. Muitas vezes não são ditas. Uma linguagem não verbalizada, em algumas situações, elas precisam ser traduzidas para que o manejo seja conduzido da melhor forma possível. Isso. Né? E também pensar, né? Será que o cuidador, o familiar, quando fala o que o outro está sentindo, o que o paciente está sentindo, será que é isso mesmo? Pois é. Então, a gente ainda tem que se questionar isso, né? O cuidador está falando uma queixa. Será que, examinando o meu paciente, de fato é essa queixa que é a principal do paciente ou é uma outra coisa que está mascarando? Entende? Então, a gente tem que chegar ali na causa, mas de forma muito sutil, né? Para também não invadir o espaço do outro. Exatamente. Né? Então, é uma linha tênue entre você ser um bom profissional e chegar de forma sutil e garantindo o seu espaço com cuidado, com amor. E entre você ser aquele profissional que abre as portas, abre as janelas e já quer mandar, já quer chegar modificando a estrutura. Não pode ser tão invasivo, né? Não podemos ser invasivos. De jeito nenhum. Justamente. Devagar e sempre. Sempre, né? Para ganhar confiança. Pois é. Tô curiosa aqui. Fazer um livro, você sozinho ou em companhia, não é uma tarefa simples, né? Quem já passou pela experiência bem sabe. E minha pergunta é, ao longo de todo esse percurso, desde o dia em que você foi convidada para fazer parte e que você começou essa caminhada, o que é que você tem de lembrança assim ao longo dessa... Eu tenho lembranças até hoje, porque nosso grupo do WhatsApp existe até hoje. Olha só. O lançamento foi feito recentemente, eu vi, foi aí que eu cheguei até você. Foi feito no dia 19 de abril, na última sexta-feira. Doida para ter acesso a esse livro físico. Teremos em breve. Por isso aguardando. A gente ainda não tem, né? E assim, foi lançado lá em Aracaju, né? Por conta do CRO, lá tudo direitinho, das idealizadoras estarem lá. Infelizmente não pude estar presente, porque coincidentemente foi o dia do meu aniversário. Uau! Então não deu, mas assim, foi um belo presente. Com certeza. Né? Então, assim, quando a Liciane, ela me convidou, ela falou, Júlia, seu prazo, geralmente a gente está dando um prazo para os autores em torno de 30 a 45 dias. É bem curto, né? Bem curto. E a gente tinha prazos para enviar esboços. Né? Por quê? É importante, seja livro, seja manual, mas qualquer obra com vários autores, é importante que aqueles autores eles falem a mesma linguagem. Isso, tem que ter um alinhamento, né? Alinhamento. Então, o esboço era mandado, era lido, e a partir do momento que
se tivesse alguma coisa controversa, ela entrava em contato com a gente refazia e enviava novamente. E para alinhar a linguagem também, A linguagem, tudo, né? São coisas simples. E quando a gente vê um livro nas nossas mãos, a gente não pensa o tanto de coisa que a gente tá envolvido ali por trás. Com certeza. Então, desde as mínimas coisas, cores do livro, da capa, a diagramação, grafia, a diagramação, correção, né, com o português, né? Então, tudo foi passado, né, por essa comissão idealizadora. A gente tinha os prazos de envio e até hoje a gente tem o nosso grupo de WhatsApp. Vendo? Porque todo mundo tinha acesso a tudo também. Você me disse que esse livro ele foi constituído por profissionais do Brasil inteiro. Isso. Não é isso? Isso. Agora, o lançamento ainda restrito ao CRO, o lançamento que eu falo do livro físico, né? Ainda restrito ao CRO de Sergipe. De Sergipe. Isso. Tem alguma pretensão disso? Milha, assim, infelizmente, quando a gente para, né, para poder fazer uma obra dessa, por melhor que seja a qualidade, a gente precisa de pessoas envolvidas por trás e que queiram arcar também, né, financeiramente, com a impressão desses exemplares. Meu Deus, seja com patrocínio, tão bem feito. Isso, infelizmente, tão completo, né? Infelizmente a gente ainda não encontrou esse patrocínio. Não sei se as coisas vão mudar. A nossa perspectiva é qual? É lançar o e-book, que esse e-book consiga se difundir pelo maior número de profissionais envolvidos e, quem sabe, até pensar em uma segunda edição. Impressa dessa vez, com patrocínio, entendeu? Mas, assim, nesse início... Isso tem que dar uma espalhada boa aí, porque o material é de qualidade. Isso. Né? E outras pessoas... Eu mesma, Ave Maria. Você foi uma das primeiras a falar. Como é que eu faço? Como é que eu tenho? Tá vendo? Essas coisas eu gosto demais mesmo. E eu gosto dessas coisas dos livros também, quando eles são organizados de maneira completa. Que a pessoa, o usuário daquele conhecimento ali, ele não vai ter tanto trabalho para sair buscando coisas que não estejam fazendo referência assuntos que não estejam dentro do livro. Por isso que eu falo que eu gosto de manuais e muito, porque ele dá uma linguagem toda direcionada para a pessoa que vai pegar aquele manual ali e orientar, né, os seus caminhos, a sua forma de ação e tal, de uma maneira mais direta. Né? E um manual com 200 e tantas páginas. Mais de 280. Isso aí não é qualquer manual, não. Isso é um manual robusto, na verdade, né? Quando a gente pensou, idealizamos, né, os capítulos. O capítulo que você escreveu, desculpa, eu te interrompi. Exames complementares. Tá. Eu tinha esquecido. Foi, exames complementares, porque assim, a depender do procedimento que a gente vai fazer no paciente, a domicílio, a gente vai precisar entender como é que estão os parâmetros de saúde daquele paciente. Então, a minha ideia para o manual e o capítulo específico de exames complementares foi: quais são os exames-chave para tipos de paciente, né? Por exemplo, sistemicamente comprometidos. E aí variava por categoria de patologia ou não? Não, geral. A gente não categorizou. Nesse primeiro momento, eu quis explicar o que é um hemograma. Pronto, para que serve um hemograma? Para que você vai pedir um hemograma? Porque a gente fica na cabeça, às vezes, como profissional, hemograma tem que pedir sempre. Nem sempre. Mas você colocou lá tudo mastigadinho. Coloquei tudo mastigado. Quais são as células que a gente vê? Os alunos que vão gostar, eles vão adorar. Quais são as células? Ai, meu Deus. Né? Pra que essas células são direcionadas? Se um professor que já tem conhecimento do assunto gosta, imagine um aluno. Mas, por exemplo, muitos profissionais, tem infecção lá, presente. O que é um desvio? Na esquerda. Você botou tudo explicadinho. Tudo mastigado. É mesmo. Então, assim, pra que serve? Pra que a gente vai pedir o hemograma, coagulograma? Pra que a gente vai pedir TGA, TGP, ureia, creatinina? Tudo explicadinho. Pacientes renais, pacientes hepatopatas. Qual é o manejo odontológico? É que a gente tem que prestar atenção no manejo odontológico desses pacientes. Tudo organizadinho. E vem, isso aí é só um capítulo. Mas, assim, o manual, ele começa trazendo desde o histórico. Fala sobre paciente oncológico? Fala. Tem um tópico, um capítulo específico de oncologia. E oncologia é um mercado também na área da odontologia, uma área que está em ascensão muito grande. Eu acho que agora a gente começou a ter uma visibilidade dentro da equipe multi, onde
Os médicos, eles já olham pra gente e falam, aquele dentista pode fazer a diferença na vida do paciente. Talvez eu não tenha que parar o meu tratamento químio ou radioterápico por conta das consequências, dos efeitos adversos, se eu tiver um dentista na equipe. E você tem essa habilitação também, você me falou em laser. Em laser. Mas você é estomatologista. Isso. E tem mestrado e doutorado. Quais são as áreas mesmo? Eu sou mestre em estomatologia. Estômato também. Isso. Sou doutora em odontologia e saúde, que aí é um quadro mais amplo, né? Mas meu mestrado é bem específico em estomatologia. E eu tenho habilitação em laser. Que coisa legal, né? Todas as áreas conversam. E tenho uma especialidade, né, agora, em odontologia hospitalar. Tá que, vendo? graças a Deus, recentemente, agora é uma especialidade, não mais uma habilitação. Uma habilitação, porque laser ainda está como habilitação, como habilitação, né? Isso. Que é outra área em total ascensão também. Total. E assim, a gente trabalha... E o laser, o pessoal fala, não, laser, pra que eu vou ter o laser, né, no consultório? A gente conversou sobre laser com outras finalidades na... O que é perfeito, o laser, ele consegue te passado, auxiliar em praticamente todos os procedimentos. Exatamente. E a oncologia é um deles, né? Então, a gente consegue manejar esses efeitos adversos do tratamento oncológico, muitas vezes com o uso do laser, trazendo mais conforto para o paciente. O que eu acho interessante também de tudo isso que você está trazendo é que o manual, tudo bem, ele está direcionado para profissionais, mas alunos de graduação e outra, não só alunos de odontologia, mas numa equipe multidisciplinar. É importante que todos tenham conhecimento de causa. Lógico. Né? Então, quando você pega um produto de qualidade, bem produzido, e estão lá todas as categorias discriminadas, como você me falou, Jesus, isso é bom para todos. Isso, eu acho que os alunos vão gostar muito, viu? Não tenho dúvida. Eles vão gostar, porque está bem mastigado, está numa linguagem técnica mais fácil, né? Que a gente explica tudo, os termos todos. E mais... quando você categoriza, né, o porquê de cada exame, para o que ele serve, e tudo direitinho, bem especificado. Valores de referência. Pois é. Olha que coisa linda. Alunos que estão cursando histologia podem utilizar, alunos que estão cursando fisiologia podem utilizar, patologia podem utilizar, não só as disciplinas clínicas lá na frente. Não. Porque tem todo esse resgate para as matérias de base, não é isso? Isso. Uma vez em que você explica a finalidade de cada conteúdo que está ali naquele manual. Tudo, né? Sem a base, o profissional não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Porque para você entender a estomatologia clínica, você precisa da patologia. Para você entender a pato, você precisa da histo. Pois é. Então, tudo vem da base. Não tem então, como o manual, fugir disso, não. O manual, a gente... a biomorfa funcional. Tem que estar ali, bombando o tempo todo. Porque é que vai direcionar para a parte clínica. Não é? Né? Então, o manual, ele traz também essa essência básica para que a gente não se perca muito na questão, não, é só clínico. E aí acontece o quê? Exatamente. Eu tô ali no só clínico, eu bombo no meu consultório, mas aí às vezes eu vejo uma herpes simples e eu não sei de onde é que vem essa herpes. Eu não sei quais são os fatores de risco, especificar. É uma vesícula? Lesão fundamental? Então, a gente detalha, a gente detalhou. Eu perguntei já sobre a oncologia, mas eu acho que não. Acho que você já me respondeu isso. Vou perguntar, caso eu tenha perguntado, eu estou repetindo aqui. Por paciente insuficiente renal, paciente hepatopata e assim por diante, não fez por categorias de patologias. Não, a gente fez de maneira geral. Isso. E dentro dos exames que são requisitados, a explicação de cada um que colocou especificado por patologia. Foi isso? Perfeito. Poxa, dentro melhor ainda. Do manual, no meu tópico, né, no meu capítulo de exames, está assim. Eu não posso demorar de receber tudo na mão, viu? Porque ainda tá sou aquela pessoa que gosta de pegar o papel, vou te emprestar nossa cópia por enquanto. Entendeu? E a gente... Doida para ter impresso. Eu fiz questão, né? A gente deu eu fiz um brainstorm, né? Assim, por exemplo, paciente hepatopata. Quais são os cuidados que nós, dentistas, temos que ter com o paciente hepatopata? Qual é o manejo desses pacientes? Será que são todos os medicamentos que a gente pode passar para os pacientes renais, para os pacientes hepatopatas? Então, todo esse cuidado, né? Eu tive na preparação desse capítulo de exames complementares para que fosse, de fato, um manual para as pessoas terem ali
fácil acesso, surgiu uma dúvida, estou atendendo um paciente assim, assim, assado. Como é que eu faço para poder solicitar? Quais são os exames básicos que eu tenho que solicitar, por exemplo, pré-cirúrgicos para esse paciente? Excelente. Entendeu? Então, é um material objetivo. Vamos que bom, por assim né? Ainda dizer. mais para um tempo que a gente vive como o de hoje, tão corrida. Justamente. Às vezes. Justamente. Eu acho que vale a pena perder, entre aspas, na verdade, é ganhar um tempo. Com certeza. Lendo esse e-book, salvando nos documentos, no celular. Você me pra ter falou fácil acesso. que confirma se essa informação está correta. Esse e-book, ele não vai ser comercializado, ele vai ser disponibilizado gratuitamente, é isso mesmo? Gratuito, Entendi ele já certo? está disponível. Inclusive, quando for ao ar, né, a nossa gravação, eu posso passar para você também o link, onde as pessoas clicam no link e elas já vão ter acesso ao e-book. Elas podem salvar Você vai estar lugar. referenciada lá. Vou estar Vai ficar mais referenciada. fácil. Vou estar referenciada. Eles E aí, chegarem. eu também vou colocar. A gente inicialmente tinha gerado um QR Code, mas o QR Code deu um treco lá dessas tecnologias novas. Não rolou. Aí deixa para quem entende disso deixa eu resolver, falar, viu? Porque E aí a gente tá com o link. Eu- Com o link em PDF. eu, quando tenho que resolver coisas assim, eu pego logo o telefone de socorro. Mas faz o o link quê? já tá funcionando. E aí eu vou Ah. disponibilizar também no seu canal, enfim, nas suas redes e nas minhas também, né? Pra todo mundo que quiser, ele vai ter acesso. Essa pessoa vai ter acesso. Então só Que fica bom. sem quem quer. Pois é. Espero que um dia eu possa conhecer a equipe inteira, né? Vamos pensar. Não é? Vamos pensar, né, Mili, nessa possibilidade. Quer dizer, a equipe inteira vai ser difícil, porque o Brasil inteiro tá bravo, né? É. Mas assim, as idealizadoras, Isso. enfim. Provavelmente, boa parte deve estar no CIOBA agora, no final do ano. Sim. Né? Sim. Eu imagino que sim, porque Acho é um que sim. congresso do porte do CIOBA, Acho que sim. internacional, gigante, A né? gente já pode planejar Pois essa é. vinda. Tá vendo? Vai ser legal. E agora assim, não sei se eu posso muito entrar nessa parte mais íntima, não. Lógico. Mas imagine com um filhote miudinho ainda dá conta de livro, dá conta da vida, dá conta de dar aula, dá conta de tudo. Diz, rapaz, o negócio não é mole não para... Chega, respirei aqui Né? mais fundo, você viu, né? Porque Chega, seu filho está respirei. pequenininho ainda. É, ele vai E fazer você 2 no, anos. No meio disso tudo, É. escrevendo o livro. Ele vai fazer 2 Jesus anos, né? Cristo. E assim, na verdade, eu sempre falo Eu tô dando que... risada agora que os meus já estão maiores, né? É, mas você já viveu já vivi isso. aí. Você já viveu esse Deus do perrengue. céu. É. Mas o negócio não é mole não, viu? É, mas na verdade, quando a gente ama muito uma coisa, É. a gente quer difundir o conhecimento. Não sente, né? Então, assim, eu sempre falei lá desde o 4º semestre da graduação, eu lembro que quando me perguntavam, e aí, o que você quer ser? Eu falava, professora. Ah, Então, eu sempre quis ser professora, né? Sempre estive muito ativa nessa questão eu da lembro, docência. assim, é clara a imagem sua na época em que você foi minha aluna. É. É visível. Você lembra? a E aí, imagem. tá vendo? Então, é um sinal de que má aluna não Tá era. vendo? Não, de Má jeito aluna não nenhum. era. Eu Então- tenho uma memória visual muito, muito boa mesmo. E tem alunos que marcam, né? Sim. Tem alunos que... Eu falo assim, que na Que verdade legal. a gente E hoje em tem dia minha pratos. colega, A gente minha, tem pratos. Minha colega prof. É, a gente tem pratos que a gente tenta equilibrar ao longo da vida, É né? verdade. Em alguns momentos a gente tá segurando mais um prato, em outros vem um e cai no chão, Oh. né? Então, para escrever o capítulo, com certeza alguns pratos ficaram no chão. Mas os mais Depois importantes, limpa. depois a gente limpa, Não. passa uma vassoura, passa aspirador É. e tá tudo certo. O importante é fazer bem feito, né? Então, a gente se doa para escrever algo, não pensando no retorno financeiro, né? O De que eu fato, acho que também não tem nada demais. nada né? demais, todo Faz mundo parte, precisa, né? mas essencialmente Mas eu esse entendi o que manual vocês falaram. a gente quis difundir, né, Que bom. para todos, que eles, né, assim, a gente não quis colocar valor para não dar aquela coisa, fizeram só para poder ter o retorno. O que não teria nada demais Nada também, mas eu demais. entendo muito bem o que você está Mas colocando. essa primeira edição, e aí, não sei, né, se talvez venham próximas Com edições, certeza mas virão. pensando em outros tópicos também importantes. Mas essa primeira edição a gente quis fazer com coração, assim, da gente para os profissionais, Imagine, sabe? mais de 200 páginas de coração, hein? De coração. Rapaz, o presente é grande aí, Tá viu? vendo? O presente foi não Não foi é só pra pequeno, mim, não. foi pra todo mundo. É um presentão. Eu espero que todo mundo É um presente goste. para estudante, é um presente para os nossos colegas de profissão, é um presente para uma equipe que envolve
outras áreas também, né? Isso. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. E a linguagem, né? É a mesma. A linguagem, exatamente. E a gente tem que parar, né? Como cirurgião dentista, eu me coloco também um pouco, me colocava mais, agora eu tô me colocando menos, da gente pensar que nós somos, né? A gente só deve reparar no próprio umbigo. Nós somos apenas mais um profissional da área de saúde. Ninguém faz nada sozinho. Então, para a gente atender esses pacientes, a gente tem que ter um vínculo assertivo com a equipe multi. Pois é. Porque senão a linguagem se perde, a comunicação se perde, fica tudo mais difícil. Exato. Você muitas vezes não sabe qual medicamento que aquele paciente está tomando, o que é que ele fez, qual foi a última internação. Também, qual a interação daquilo, qual a repercussão daquilo em cavidade oral. E a gente precisa entender que sozinho não se chega em lugar nenhum. Então, hoje, graças a Deus, né, a equipe multi já vem vendo o papel do cirurgião dentista dentro dela e a importância que a gente tem em meio bucal. Muita coisa começa pela boca. Exatamente. Muitas manifestações sistêmicas, isso. Né? Se agravam a cavidade oral e compromete a qualidade de vida do paciente. Compromete outros sistemas. Né? Então, o sistema estomatognático é mais uma gotinha ainda. Uma gotinha de toda a imensidão da integralidade do paciente. Exato. Que a gente tem que prestar atenção. Mas para isso a gente tem que conhecer. Claro. Não adianta a gente querer meter o dedo nos lugares que a gente não pode. Exatamente. E sem conhecimento. Porque é isso também que muitas vezes eu acho que deixa um pouco o cirurgião dentista à margem. Às vezes a gente não se esforça para poder se atualizar, para poder fazer cursos além da odontologia. O que eu percebo hoje em relação ao que você está colocando é que tem uma mudança muito grande acontecendo neste sentido, na necessidade de se trabalhar com equipe, com profissionais de diversas áreas e desenvolver uma linguagem que todos colaborem para o melhor possível ser oferecido para aquele paciente. Com certeza. Né? Para que se amplifiquem as possibilidades de recurso. E o avanço da odontologia hospitalar, mas também a gente está falando aqui de odontologia domiciliar, mas a gente não tem como desvincular de jeito nenhum, né, a odontologia das outras coisas. Afinal de contas, aquela máxima que a gente cresce na faculdade ouvindo, a boca ela não é um órgão à parte, isso. Muito pelo contrário. Isso. Faz parte de um sistema amplo, sistema estomatognático, mas sistema esse que se comunica, né, conversa com todos os outros. Na verdade, todo o corpo é assim. Né? É isso que me encanta quando eu falo, fisiologia. Sim. E a minha paixão, a minha visão na fisiologia é realmente essa possibilidade integral, né, de como todos os sistemas funcionam, com a colaboração de todos. E quando, falando de fisiologia, porque, né, eu ensino fisiologia também, e na histologia, nenhuma célula pode se sentir melhor do que ninguém. Porque quando uma única célula se rebela e ela passa a não controlar as suas divisões celulares, e ela começa a acreditar que ela é fantástica, que ela cria toda uma rede vascular só para ela e para as filhas a partir da célula-mãe, e assim por diante, uma doença péssima também se desenvolve. Nem vou falar o nome dessa coisa horrorosa aqui, nem gosto do que eu estou falando, mas da patologia em si. Mas por quê? Uma célula apenas se rebelou, se achou melhor do que as outras. E, na verdade, a célula, ela, para que todo o tecido funcione de maneira integrada, ela precisa funcionar bem, de maneira colaborativa entre todos os tecidos. E os tecidos entre si, os diferentes tecidos humanos entre si, precisam funcionar de maneira colaborativa com os órgãos e os órgãos entre si com os sistemas do corpo. Então, minha visão como professora de histologia e fisiologia é assim. Então, eu vejo a vida de maneira integrada. É absolutamente nada na vida a gente não consegue realmente fazer sozinho. A gente precisa de todos envolvidos naquele processo. Uns mais, outros menos, né? Porque depende, enfim, do foco, do objetivo de cada um. Mas precisa haver um envolvimento comum. Eu acho que se a humanidade fosse capaz de pensar como células, e sendo células, pensar como
um funcionamento integrado de tecidos, órgãos e sistemas, e todos esses sistemas funcionando na integralidade do ser, a gente não estaria vivendo metade das loucuras que a gente vive nesse mundo. Eu tenho certeza. É a visão integral mesmo. Eu tenho certeza. E tem linguagens que são muito próprias, né? Então, por exemplo, hoje não tem como um dentista querer atuar com um paciente oncológico, por exemplo, se ele não entende a classificação TNM, a classificação tumor, né, linfonodos, metástase. Não dá nem para conversar. Não tem como conversar com o outro da equipe multi. E eu acho que hoje em dia nem cabe mais. Justamente. Então, a gente precisa entender que o mundo vai além, né, do nosso consultório. Não julgo, né, quem fica lá em consultório, quem é de consultório e tem esse perfil de consultório. Mas se o dentista... é importantíssimo também, né? É um perfil, né, de profissional. Mas a atualização. Mas veja que os pacientes de consultório são pacientes também sistemicamente comprometidos. São pacientes oncológicos, são pacientes idosos, são pacientes com dificuldade também de locomoção. Então, o profissional acabou isso de atender paciente asa 1, que a gente fala, né, na graduação. Aquele paciente que não tem nenhuma comorbidade, que não faz uso de nenhum medicamento. Né? Tá tudo beleza ali, né? Aí realmente acabou. A realidade é outra. Os pacientes envelhecem. Exato. Os pacientes são polifarmácia. E a gente precisa estar preparado para isso. E muito disso vem da odontologia domiciliar, né? Dessa base de odontologia domiciliar. Doutora Júlia Neri, estou super contente, tá certo? E muito obrigada, prazer bem grande mesmo tê-la aqui com um produto tão maravilhoso e para ser ofertado ainda para quem quiser fazer uso. Estou aqui mega ansiosa, querendo receber o meu. E amo as versões físicas. Sim. Mas enquanto não tiver o físico, eu vou usufruir ainda dessa versão. A gente está lutando pela versão física. Vai conseguir, viu? Tomara, Mili. Muito obrigada por tudo. Assim, acho que esse espaço é um espaço que a gente tem para pensar fora da caixa. Graças a Deus. E para os ouvintes, né, e para as pessoas que estão vendo a gente entenderem que a odontologia e que as outras áreas de saúde, elas vão além. A gente pode ser, na nossa profissão, o que a gente quiser. Quiser ser. Né? O que a gente quiser ser e como a gente vai se comportar com o nosso paciente é que vai traduzir. Fazer a diferença. Fazer a diferença na vida da pessoa. Pois é. Então, eu fico muito feliz, assim, apesar dos perrengues da odontologia domiciliar, que existem. Em qualquer área. Em qualquer área, né? Às vezes muito suor, o carro quebra, o endereço é errado. Mas o amor pela profissão impera sempre e o cuidado e a ética com o paciente, ela sempre deve ser superior e maior que tudo isso. Ótimo. Então, de antemão, já agradeço muito esse espaço aqui. Acho que é uma ótima ideia que você teve para a gente conseguir difundir esse conhecimento também. Que bom. Mais um Pod Ícones no ar. Falamos hoje sobre odontologia domiciliar com a doutora Júlia Neri. Não esqueçam esse nome. Segunda-feira que vem tem mais. Conto com sua audiência e agradeço imensamente vocês terem acompanhado com a gente aqui agora. E siga-nos nas nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Amazon Music e assim por diante. Você é o nosso importantíssimo convidado. Até breve.